Nessa aula nós iremos ver a representação multifilar e unifilar e também funcional de um circuito contendo uma lâmpada e um interruptor com tomada. O interruptor e esse circuito da lâmpada e da tomada estão dentro da mesma tubulação, do mesmo eletroduto. Então vamos ver como fica essa ligação e como são representados depois nos esquemas multifilar e unifilar. Vamos começar com a lâmpada, circuito de iluminação. Então nós vimos que o fase sempre virá primeiro no interruptor. Então ele vem aqui na entrada do interruptor. Depois segue o retorno até a lâmpada. E finalmente a lâmpada é conectada ao circuito através do neutro. Então o neutro vai sempre direto na lâmpada e o fase sempre direto no interruptor. É muito importante lembrar disso aqui. Então a lâmpada está instalada. Agora vamos ver o que acontece com a tomada. Com a tomada eu tenho o seguinte, eu tenho a fase num dos pinos e note o seguinte, que eu não estou pegando a mesma fase que eu usei lá para minha lâmpada, porque o circuito de tomada e de iluminação não podem usar a mesma fiação, tem que estar em circuitos diferentes as tomadas e as lâmpadas. Então a fase da tomada é o R2 e a fase do circuito de iluminação é o R1, nesse caso aqui. Bom, a tomada também, por norma, precisa do terra. O terra vai sempre aqui nesse pino do meio. Tá? E precisa também do neutro, né, para fechar o circuito, já que ela é uma tomada 127 volts. Então, aqui está o neutro. Bom, então esse é o esquema de ligação do nosso circuito contendo uma lâmpada e um interruptor na mesma tubulação. Agora vamos dar uma olhadinha como fica o diagrama multifilar dessa coisa aqui. Também é simples, ó, não tem muito segredo. Temos então a fase chegando ao interruptor. Entre o interruptor e a lâmpada eu tenho o retorno. E agora a lâmpada é conectada ao circuito através do neutro. Tá bom? Não podemos esquecer a simbologia, né, gente? Olha aqui o símbolo do fase. Aqui, símbolo do retorno e o símbolo do neutro. Tá? E a tomada? Bom, a tomada vai ser ligada em outro circuito. Está aqui ligada a primeira fase. Nós temos também o terra e o neutro. Você viu que nem o neutro é o mesmo para os dois circuitos, né? Tem o neutro do circuito 1 e o neutro do circuito 2. Isso é muito importante porque agora a gente vai ver a representação unifilar dessa coisa toda. Bom, então vamos pensar primeiro só na lâmpada. Você vai precisar aqui para o circuito da lâmpada Desculpe, a imagem ficou um pouco ruim, né? Mas paciência. Ó, você vai precisar chegar até a lâmpada, desculpe, passar pela lâmpada aqui, para o circuito da lâmpada, você vai precisar da fase e do neutro. Bom, a fase e o neutro vêm até a lâmpada. A gente sabe que até o interruptor precisa chegar a fase. Então eu tenho aqui a fase do circuito 1. Deixa eu só reduzir o tamanho da minha caneta. Pronto. Tenho aqui a fase do circuito 1, tranquilo? E o retorno que vai ligar o interruptor à lâmpada. Então o retorno é esse carinha aqui. Tenho aqui a fase e o retorno. Então note que eu tenho aqui também o número 1, que indica que essa fase e esse retorno pertencem ao circuito 1. E a letra A, que indica que essa lâmpada vai ser comandada pelo comando A, pelo interruptor A. Tá claro? Então, até aqui beleza. E agora em relação ao outro circuito, que é onde eu tenho a tomada. Em relação a esse circuito da tomada, eu tenho o seguinte. Quem vai precisar chegar até a tomada? Fase, neutro e terra. Né? Tá aqui. Esse 2,5 é a bitola do fio, tá, gente? Eu esqueci de falar já hoje. Então, eu vou precisar de fase, neutro e terra. Esse fase, neutro e terra aqui do circuito 2 não tem nada a ver com a lâmpada. Então, eles atravessam a lâmpada e seguem, né? Por quê? Porque o objetivo deles é chegar até a tomada que está aqui representada na pontinha do circuito. Então vai chegar aqui terra, fase e neutro com fio de bitola 2,5, circuito 2 até a tomada. E a tomada está representada através desse símbolo aqui. Ó, né? É uma flecha com metade pintado aqui. Isso indica uma tomada média. Tá?
Se ela tivesse totalmente pintada, seria uma tomada alta. Se ela não tivesse pintada, seria uma tomada baixa. Tá bem, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Eu me bati pra caramba para aprender esse assunto e demorei a achar um livro que tivesse o conteúdo, então eu tô tentando compartilhar com vocês aqui para que vocês não tenham que passar pelo mesmo sufoco que eu passei na hora de aprender esse assunto. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E se vocês gostaram e pretendem ver os outros vídeos do canal, se inscrevam e deem um like aí para dar uma força. Valeu, um abraço, até a próxima.